Desafio 23. Remova qualquer coisa que esteja atrapalhando o seu relacionamento. Qualquer vício ou influência que esteja se infiltrando em seu amor e afastando o seu coração do seu cônjuge. Bom, estamos chegando então aí no nosso 23º dia de desafios. E hoje a proposta que nós temos é de fazer uma profunda reflexão das coisas que atrapalham o nosso relacionamento. Não simplesmente o relacionamento entre os cônjuges, mas também aquilo que afeta o relacionamento com os filhos. É mais ou menos quando nós tiramos alguns dias para organizar a casa. E aí percebemos os móveis todos fora de lugar. Às vezes móveis incômodos trocados, né? E sem contar com a quantidade de lixo que nós vamos acumulando e que depois só vamos descartando, vendo que é completamente desnecessário. Precisamos identificar os inimigos do nosso relacionamento. E da mesma maneira, não apenas o que está dentro da casa, mas também o que cerca essa casa, arrancando de vez todas as ervas daninhas que podem aí prejudicar o nosso jardim. E podemos citar alguns exemplos muito nítidos. Existem pessoas que casam e querem continuar a ter vida de solteiro. Pessoas que, às vezes, as amizades, elas trazem influências completamente negativas. Um círculo de amizade que dificilmente tem alguém ali com prudência para dar conselhos quando o assunto é relacionamento. E não apenas isso, às vezes ali no seu trabalho, no meio onde você mais convive, é muito perigoso quando você começa a ter proximidade demais com pessoas do sexo oposto. Isso pode deixar num momento de fragilidade, fazer com que você corra o risco de se envolver emocionalmente com tais pessoas. E aí tais amizades, quando fragilizadas, nós podemos correr esse risco da chamada tentação sexual, quando nossa relação não está boa dentro de casa. Você começa a querer contar ali detalhes da sua vida, às vezes querendo até desabafar. E não é apenas momentos de trabalho, né? Isso pode acontecer também em escola, para quem estuda, e até mesmo dentro da igreja. Você pode até se espantar, mas são vários relatos de pessoas que se divorciaram e de repente começaram a ter uma nova união com pessoas que eram amigas da igreja. Então é preciso estar atento para essas coisas. Nesse campo da tentação sexual, é importante salientarmos que existem certos parasitas que nós precisamos evitar. Como assim parasitas? Aquelas situações que grudam em nós e que ali tiram a nossa energia. Como, por exemplo, os jogos de azar, pessoas que ficam viciadas nesses jogos, pessoas que carregam vício também de drogas, de bebida alcoólica e também, de uma maneira mais profunda, a questão da pornografia, que aí envolve situação muito mais séria, porque envolve o pecado que invade os nossos corações. É necessário lutarmos contra. É necessário estarmos atentos, porque a pornografia ela vem puxar também a masturbação, e aí já não precisa mais do cônjuge, né? Você pode ter relação consigo mesmo, e por desprezar o seu cônjuge fica muito fácil de você pensar em um adultério. Uma coisa vai puxando a outra. Meus amigos,
É só na base da oração que você vai se ver livre disso. É só na base da intimidade com Deus e aí eu posso te garantir de todas as formas que é possível, porque são vários testemunhos que eu tenho visto aí ao longo dos anos de pessoas que tinham toda uma vida de escravidão nessa área e que se libertaram já há anos que não praticam tais coisas. Há esperança. Como dissemos alguns dias atrás, Jesus nos salva das nossas prisões. É preciso estarmos atentos também às nossas prioridades. Em algum desafio anterior, nós frisamos com vocês a necessidade de colocar o nosso relacionamento conjugal em segundo lugar na nossa vida, na lista de prioridades. O primeiro lugar é claro que é de Deus. Só Ele está acima de todas as coisas, inclusive do nosso matrimônio. Mas em segundo lugar na nossa vida deve estar o nosso relacionamento matrimonial, na frente até mesmo dos filhos. Por que isso? Porque quando nós colocamos o nosso casamento como prioridade, automaticamente os filhos serão beneficiados. Porque os filhos precisam de um lar com tranquilidade, com paz, com harmonia, para serem bem criados, bem educados e terem saúde emocional. Agora, quando os pais não têm um relacionamento saudável entre si, os filhos também não têm saúde emocional e não são bem criados, bem educados, porque lhes falta algo muito importante, que é um lar em paz, um ambiente saudável para que eles possam crescer, para que eles possam se sentir verdadeiramente amados. Meus irmãos, uma das desculpas mais comuns para divórcio que nós vemos é que é o melhor para os filhos, porque a gente estava brigando muito. Mas saibam que o melhor para os filhos, na verdade, é ver o pai e a mãe demonstrando amor incondicional um pelo outro, cumprindo a promessa que eles fizeram, resolvendo as suas diferenças com maturidade, perdoando-se mutuamente, ensinando os filhos a perdoar, a amar de forma verdadeira e o valor do casamento, o valor da vida matrimonial. Isso sim é que é o melhor para os filhos. Portanto, nós precisamos arrancar das nossas vidas tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento matrimonial. Muitas vezes, há alguns parentes que, por mais que queiram ajudar, que tenham boas intenções, mas muitas vezes só dão conselhos errados. Vivem aconselhando a separação, vivem aconselhando que a pessoa procure ser feliz, e se isso existe na sua vida, precisa ser retirado. Da mesma forma, há amizades que também dão muitos conselhos errados. Você não merece isso, você não merece ser infeliz desse jeito, você não merece esse casamento desse jeito. É melhor você procurar uma outra pessoa. Se você tem um amigo ou uma amiga dessa forma, eu sinto muito em te dizer que você vai precisar cortar essa amizade da sua vida. Algumas mulheres também, infelizmente, são muito influenciadas por novelas. Acabam viciando nas histórias que são contadas e essas histórias muitas vezes são carregadas de pecado, de histórias cheias de desencontros em que a esposa é sempre uma megera e a amante é sempre uma pessoa maravilhosa. As novelas nos mostram que separar é muito melhor e coloca os telespectadores muitas vezes para torcer pela separação. E essa mentalidade vai entrando nos nossos corações, vai entrando na nossa família e prejudica muito o nosso relacionamento. Começamos a pensar que é muito fácil resolver o nosso sofrimento simplesmente nos separando. Porque a novela nos mostra assim: amados,
Se nós estamos sendo influenciados por esse tipo de pensamento, é preciso também cortar pela raiz. Se você tem vício por novelas, por filmes do Netflix, por redes sociais, corte isso da sua vida. Todo vício é prejudicial. Muitas vezes passamos horas e horas no Facebook, no Instagram ou no WhatsApp, jogando conversa fora, interessados na vida dos outros, no que o outro está fazendo, para onde o outro está viajando, o que o outro tem e o que eu não tenho. E isso nos deixa muitas vezes infelizes, insatisfeitos com a nossa vida, insatisfeitos com o que temos. É preciso cortar tudo isso pela saúde da nossa família, pela saúde do nosso relacionamento conjugal e, consequentemente, pela saúde emocional dos nossos filhos, que muitas vezes são carentes de atenção, mesmo estando na nossa presença o dia todo. É preciso que nós saibamos colocar as prioridades em seus devidos lugares. Então, que hoje você faça essa reflexão. O que na sua vida está fora do lugar? Quais são os vícios que precisam ser cortados? Quais são os relacionamentos que precisam ser evitados? Quais são as conversas que podem ser deixadas para lá? Para que as prioridades, aquilo que realmente é importante na sua vida, realmente tenha tempo e lugar no seu coração. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. São Padre Pio, rogai por nós.